Sejam bem-vindos ao Em Casa, com Débora Rezende. Neste podcast, vou receber profissionais de diferentes áreas para falar de um contexto familiar a todos nós, o lar. Quais são os diferentes fatores que podem garantir o bem viver, o bem morar? Então, te convido para vir comigo nesta jornada para aprendermos juntos como deixar o ambiente da casa cada vez mais lindo, saudável e único. Olá, com grande alegria, hoje nós temos o nosso primeiro episódio do Em Casa com Débora Rezende. Quer saber quem é a nossa primeira convidada? Gabriela Nara Nicolatti, nascida em São Paulo, capital, mas criada em Mato Grosso do Sul e campograndense de coração. Arquiteta há mais de 30 anos e psicóloga formada em 2011. Pós-graduada em Estética em Arquitetura e Avaliação Imobiliária, além de especialização em Neuropsicologia e Comportamento Humano. A arquitetura é identidade, pertencimento, influencia na produtividade, no acolhimento e na saúde mental e emocional de cada indivíduo. São palavras de Gabriela Nicolatti que eu tenho o maior prazer de receber hoje, aqui no nosso primeiro episódio do Em Casa com Débora Rezende. Gabriela, um grande prazer ter você aqui com a gente, nosso primeiro episódio do Em Casa com Débora Rezende. E nós quisemos trazer uma pessoa assim, que pudesse contribuir com tudo o que há de melhor na arquitetura relacionado ao bem-estar, que é essa a nossa proposta. E você é o nosso nome de hoje, do nosso primeiro episódio. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, o convite. Fico bem feliz para representar as mulheres, principalmente na nossa profissão, a arquitetura e a psicologia, que é tão falada hoje em dia, está super comentada, a importância da saúde mental, e a arquitetura tem tudo a ver com isso. E você tem essa formação, você é psicóloga e arquiteta. Então isso é extremamente importante para esse nosso papo aqui, que é essa qualidade desse conhecimento que você tem para nos passar. E como é que deve ser feita uma abordagem de um projeto dentro da psicoarquitetura? Olha, eu vejo cada indivíduo de uma forma diferente. Então, a gente tem que ter um ouvido bem atento, como se fosse uma investigação. O que o teu cliente está à procura? Às vezes ele procura você para fazer uma casa, uma residência ou uma reforma. O bom da arquitetura é que ele já vai até você já com a intenção de fazer, ele já está disposto, Mas a gente tem que ter esse cuidado de ouvir o cliente, Ouvir o seu programa de necessidades e se realmente é isso que ele precisa no momento. Acontece de chegar alguém no escritório e pedir algo que ele viu, que hoje é moda. Tudo é Instagram, tudo é rede social, eu quero igual da revista. Mas na psicoarquitetura você consegue identificar se é realmente esse o perfil desse cliente, se é realmente o que ele precisa? Sim, hoje em dia a gente tem informação na ponta dos dedos, Tem Instagram, Pinterest, vários sites. E realmente não é que não seja bonito, tem bastante coisa bonita, mas às vezes não vai ser aplicado para aquele cliente. O que é uma arquitetura pensando na psicologia? É uma arquitetura temporal, uma arquitetura emocional, Às vezes o cliente que tem um móvel afetuoso, que tem uma história emocional, tem cliente que gosta de viajar, então ele gosta de ter as coisas que remetem à viagem, E as idades, você fazer uma casa de um casal jovem é diferente, de um casal idoso é diferente, de um casal com filhos adolescentes. Então, a vida ela é cíclica, ela se transforma. E a arquitetura tem se feito isso também, Então, a gente tem que fazer uma investigação íntima, saber o que o cliente precisa, o que ele precisa no momento emocionalmente, porque a arquitetura ela é sentida, Ela é sentida. Nós temos 5 sentidos, Então, não é só para ser vista. Até uns anos atrás... Bacana isso. Não é só para ser vista, não é só para ser vista. sentida. Ser vista, a gente tem aquele impacto visual. É bonito. A gente vê no Instagram, vê no Pinterest. É bonito, não é feio. Mas é para ser sentida, é para ser vivida. Dá para você se sentir bem naquele local?
Depende, tem pessoas que sim, tem pessoas que não, né? Como é que a gente faz, por exemplo, com relação a essas memórias? Às vezes a pessoa, como você falou, tem uma memória de viagem, tem a memória de um móvel, e esse móvel ele é de uma outra época, de uma outra geração, ou até os souvenirs de viagem. Sim. É possível colocar isso dentro de uma decoração, dentro de um projeto? Totalmente possível. Você vai dar identidade para aquele projeto. O projeto vai ser para Débora. Então, conta a história da pessoa. Ela vai se sentir muito mais acolhida, é um ambiente que ela gosta de estar. E a gente sabe que o ambiente que a gente gosta, a gente se sente melhor, influencia na nossa saúde mental, influencia nos nossos relacionamentos, né? Influencia no nosso trabalho. Estou falando de residência, mas é trabalho também, né? Os colaboradores se sentem melhores, né? Produtividade aumenta. Então, tudo isso influencia impactamente na qualidade de vida do indivíduo e do ambiente, né? O que a gente tem que priorizar para construir uma casa? Primeira coisa, o que o cliente precisa? Qual a necessidade dele? Eu vou falar agora de uma questão delicada, parte financeira. O que ele pode no momento, né? A gente tem que entrar nesse assunto. Quando eu fiz psicologia, as pessoas falavam assim, nossa, não tem nada a ver com arquitetura. Gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. O arquiteto, ele entra dentro da casa das pessoas. Ele entra dentro do quarto, onde ela dorme. Nós entramos no banheiro. Nós sabemos onde está o cofre do cliente. São áreas muito íntimas, muito íntimas, né? Às vezes, intimidades de casal a gente tem que ter o acesso. E tudo mais. Né? Então, você pensa, né? Então, a arquitetura e psicologia tem que estar conversando. E cada cliente é um ser diferente e tem particularidades diferentes. Né? Tem também uma outra situação com relação aos projetos. Acontece muito comigo, não sei se acontece com você. Nossa, eu levei uma vida para decidir fazer uma casa. Aí, quando chega no escritório do arquiteto, fala assim, mas quanto tempo você leva para me entregar esse projeto? Né? Essa ansiedade do cliente. Eu demorei muito tempo, mas agora eu quero, de repente, eu quero amanhã, e como é que fica isso? Como é que são esses prazos e tal? Como é que a psicoarquitetura, ela pode trabalhar com relação a essa ansiedade? Nós vivemos uma sociedade hoje muito rápida, né? A informação está na ponta dos dedos, igual eu falei. As pessoas sabem tudo de tudo, mas não sabem nada profundamente de nada. A gente tem que conversar com esse cliente. Então, é como se fosse uma anamnese, né? Você vai sentar com o cliente e você vai explicar o seu trabalho. Olha, eu trabalho assim, a gente vai sentar, nós vamos conversar, nós vamos ver a necessidade do seu projeto, família, com quem que mora, o que faz, se gosta de cachorro, se gosta de gato, quanto que você tem para gastar, qual que é a prioridade? Ah, eu quero ter uma mesa de mármore chiquérrimo. Tá, mas você sabe quanto que custa essa mesa? Às vezes o cliente não sabe, né? Mas às vezes ele faz questão de ter aquele imóvel, né? Não, então vamos fazer uma mesa de MDF, vamos gastar na fachada, vamos gastar num banheiro, vamos gastar numa coisa, né, que dê mais retorno. Trabalhar a ansiedade é isso, você falar com o seu cliente abertamente. Você tem que explicar para ele, né, todo o processo, senão ele não sabe. Ele acha que hoje em dia, com a informação na ponta dos dedos, o computador faz para a gente. E não é. É o projeto para você. Então, vamos trabalhar essa ansiedade assim. Informação. Sempre informação. Comunicação é a melhor coisa que tem. Informação. Cores. Vamos falar de cor, vamos mudar de assunto. As cores. As cores influenciam? Ah, com certeza influencia. A gente sabe disso, que cores neutras, né, são mais clássicas, cores quentes deixam o ambiente mais aconchegante, a madeira é uma coisa natural, a pedra, né, tudo isso tem um impacto bem grande. No marketing, né, em restaurantes, trabalho muito com amarelo, com vermelho, hospital, trabalho muito com verde, com azul. Por quê? Porque são cores que acalmam, né, e isso dá um retorno também para quem está vivendo naquele ambiente. Usar o azul numa área interna ou o vermelho em um quarto, isso interfere na vida de uma pessoa? Interfere,
Um quarto pintado de vermelho é uma coisa muito agressiva. Você vai ficar nesse quarto pintado de vermelho, se aguentar 1 mês, 2 meses, no 3º mês você vai estar... Tá brigando com todo mundo. Vai estar brigando com todo mundo. Então tem cores que são mais adequadas para alguma coisa, cores para outras, né? Salas de refeição, né? Às vezes um tom terracota, né? Que lembra um aconchego, a natureza, um tom ocre, né? Uhum. Agora você colocar uma cor assim, às vezes o lilás, no lugar de comida, é uma cor fria. E a luz, né, Débora? A gente tem que falar da luz, iluminação. né? Iluminação, ventilação natural, tudo isso, não importa. A luz natural, né? A gente escolhe o lugar certo para colocar uma janela que entra a luz natural, porque eu falo que a arquitetura ela é vivida, ela é sentida. Então, de manhã é uma coisa, à tarde já é outra, à noite tem que a gente precisa também ter um momento de acolhimento e um momento da gente se recolher. Então, tudo isso, cor, iluminação, cores quentes de iluminação, a gente fala muito, né, na luz amarela, na luz neutra, na luz branca, para que serve no trabalho, né, hospitais, e é diretamente do nosso dia a dia, nosso trabalho. Uma casa, um ambiente, seja ele um edifício ou uma casa, ele pode adoecer uma pessoa? Pode adoecer uma pessoa, sim. A gente já falou de cores, né, que é uma coisa que dá um impacto. E a cor às vezes pode adoecer, como nós falamos, né, se num quarto vermelho pode se sentir extremamente agitado. Sim. E a questão de salubridade, né? Um ambiente que tenha uma infiltração, né? A gente sabe que tem um mofo, a gente tem um problema de água, né? Sem iluminação natural. Sem iluminação, sem ventilação, a pessoa vai adoecer. Eu já tive casos de clientes que eu mudei o quarto de uma adolescente que estava em depressão, ficou outra pessoa. Ela ganhou o canto dela, o lugar dela estudar, ela gostava de desenho, então tem um espaço para ela, então ela se sentiu acolhida. A mudança de um quarto. A mudança de um quarto. No layout de um quarto. No layout. Nos acabamentos, isso, na decoração. Na cor, no aconchego. Ela gosta de ver os filmes dela, então ela tem um lugar ali, é como se fosse a casa dentro da casa. Tem um outro assunto que eu queria abordar com você, que é o seguinte. Para alguns anos atrás, a gente tinha casa com sala, cozinha, copa, quarto, ambientes bem definidos. Hoje o layout mudou. As pessoas querem mais integração, os espaços são mais abertos, né? Então a arquitetura ela vem se adaptando a essa mudança de comportamento, né? As pessoas cozinham mais, as pessoas gostam de se encontrar em volta de uma mesa, que antes era numa copa fechada, hoje é numa cozinha gourmet. Como é que a arquitetura se adapta a essas mudanças? Como é que é possível saber o que dá certo para um e o que não dá certo para o outro? Débora, não é igual para todo mundo, porque nós não somos iguais, né? Nós vivemos na mesma sociedade, na mesma cultura. Por exemplo, aqui em Campo Grande não existe apartamento de alto luxo que não tenha uma churrasqueira, porque é cultural, né? E a arquitetura, ela economicamente, ela é reflexo do momento. Então, nós estamos vivendo em ambientes, igual você falou, né? Antes a gente tinha aquela sala que às vezes a avó tinha a sala e numa sala que ninguém usava. Podia entrar, ia sujar. Era impecável, né? Hoje em dia não, é funcionalidade, né? A gente não tem empregado todos os dias, é outro tipo de sociedade, né? A gente quer integrar, quem gosta de receber quer a mesa de 8 lugares, por exemplo, porque a gente senta e escuta, ouve, olha no olho, sente, né? Família italiana, que é o meu caso, fica horas na mesa, né? Então eu falo que a arquitetura é reflexo da história, do momento que a gente vive. E esse acolhimento você consegue com essa Claro anamnese. Que vão ter pessoas como... eu gosto de pérola. Nossa, mas pérola é tão brega, mas eu gosto. Vai ter pessoas que, não, eu quero ter aquela sala. A casa é dela. A gente tem que respeitar cada indivíduo. Se é uma família que cozinha todos os dias, que tem lá, né, fazer o bife todo dia, tem que ter a cozinha fechada. Como você vai fazer um bife todo dia, uma comida pesada, cheirar a casa inteira?
né? Ou que possa ser parcialmente fechada, ou integrar quando quiser, isso, mas tem que ser considerado. Eu acho que a primeira coisa, Débora, hoje em dia, é funcionalidade. A beleza, ela vem. Agora, tem que ser funcional. Nós estamos num tempo que a gente não pode perder tempo, sabe? Então, tudo tem que funcionar bem, rápido, ser do meu jeito. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Né? Nossa missão viver como arquitetos, bem, né? ter qualidade de vida, é isso que a gente quer. A gente tem que né? servir e quer o nosso proporcionar. cliente, né? Então eu gostaria que você, com essa experiência que você tem de arquiteta e psicóloga, o que é que você deixa para as pessoas que querem começar a construir uma casa ou um escritório, seja lá o que for, um edifício saudável e aconchegante? Bom, contratar um arquiteto. Sem dúvida. Né? Porque o arquiteto vai ter esse olhar diferente, né? Um olhar mais individualista, mais particular para aquele cliente, né? E a arquitetura é investimento. Então você tem que fazer de uma maneira que te agrade. Às vezes o arquiteto, o designer quer impor alguma coisa, às vezes o cliente também quer. É comunicação. Eu preciso ter comunicação com o meu cliente e com o meu arquiteto, com o meu engenheiro. A comunicação, ela resolve tantos problemas. Eu, às vezes, falo para um cliente, olha, você pode até, às vezes, estar com vergonha de perguntar alguma coisa ou me falar outra, né? Mas você tem que me abrir nesse momento. Enquanto estamos no projeto, nós podemos fazer tudo. Brincar, tira daqui, põe ali, quebra-cabeça, né? É um momento de... Não pode ter pressa, porque, às vezes, na pressa, fala, por que eu não fiz? E, às vezes, igual eu repito, a arquitetura é para ser sentida. Antes, nós tínhamos uma arquitetura de impacto, de beleza. Hoje, o chique agora diz que é morar bem. E eu não estou falando de não ter tecnologia, pelo contrário. A tecnologia, casas automatizadas, né? É o futuro, quer dizer, já é o presente. Mas essa automação, ela está escondida, sabe? O que está na frente é o que o cliente quer, o que ele vive, o que ele gosta, né? Uma casa que você sente bem, você gosta de estar no seu ambiente, de trabalho, de casa, de comércio, enfim. Ter vontade de voltar, ter vontade de trabalhar naquele lugar e ter vontade de voltar para casa. Isso. Querida, obrigada. Obrigada a você. Fiquei tão feliz. Feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Então é isso, até a próxima.